Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AJCel. Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio e hoje trago esse vídeo a vocês para falar de uma situação que aconteceu aqui ontem em sala de aula. Ontem o aluno Robson terminou o curso de manutenção em iPhone e trouxe um aparelho com o seguinte defeito, um iPhone 6S Plus com o seguinte defeito. O iPhone ligava, e em determinado momento, quando ele estava manuseando, manipulando, ou quando ele estava mexendo no iPhone, nas funções, o iPhone dava um aviso de temperatura alta e pedia para ser desligado. Bem, pensando nesse sintoma, eu já imaginei alguma coisa relacionada à temperatura, né, linhas com termistores, né? E sensores, né? Algum tipo de sensor, né, que estava identificando alta temperatura em alguma malha e estava resetando, né, através da CPU nas linhas de reset, estava pedindo que o iPhone fosse reinicializado. Bom, até aí tudo bem. Vamos começar pelo mais simples, né? Pelo mais fácil. Desmontamos o iPhone e retiramos todos os periféricos, né? Porque pode ser que um sensor de luz ambiente, um sensor de proximidade entre em curto, faça a linha aquecer, e aí o CI controlador dessa função pode pedir o desarmamento do sistema, né? Pode pedir o desligamento do sistema, né? Aí nós desligamos a câmera, as câmeras, né? Tiramos a tela, conector dock, e deixamos apenas a placa, tá? Não é essa aqui, né? Uma placa igual a essa, mas não é essa. Essa aqui é uma placa de sucata que foi usada para poder fazer o reparo na outra. Alguns componentes a gente acaba não comprando, né? Desse defeito até daria para ter comprado, mas como eu tenho muitas placas, então eu utilizei uma placa de sucata. Aí nós ligamos o iPhone na fonte, a placa do iPhone na fonte, né? Com o iPower, né? A princípio eu só energizei a placa e notei que não tinha curto. A corrente ficou zerada, porque é ideal que o iPhone, ao ser ligado antes do botão Power, ele permaneça com a corrente zerada. Tá? Nem o equipamento deve ter circulação de corrente antes de apertar o botão Power. No momento que nós apertamos o Power, a corrente foi crescente, como tem que ser. Tá? Só que, um detalhe, quando chegava em torno de 40 segundos, que é o momento onde o sistema, né, libera todas as tensões para teste, porque o iPhone ele tem um sistema de varredura que testa o hardware na inicialização. Então, nesse momento, ele liberou uma corrente, liberou energia para todo o setor, e aí a fonte deu um pico de quase que 2 amperes. Tá? Eu deixei ela em 2 amperes mesmo, ela foi quase ao seu limite, né? Deu um pico rápido e depois ele desligou. Então entendemos que nas tensões primárias, né, nas linhas de tensões primárias, não temos curto, as coisas conduziram bem, né? A corrente cresceu de forma correta, mas em um determinado momento, quando foi acionada determinada função, aí a fonte ela cresceu, a corrente cresceu, e aí o iPhone ficou aquecendo. Na verdade, ele não desligou, tá? Ele ficou nessa situação de corrente alta. Então, provavelmente, como ele estava sem a tela, né? A gente não tinha informação da imagem, provavelmente nesse momento ele estava pedindo desligamento, tá? Bom, até aqui fácil, né? Então, nós temos uma situação em que a corrente está alta, provavelmente alguém está aquecendo, tá? Alguém está em curto e alguém está aquecendo. Então, vamos sempre pelo mais fácil. Antes de remover qualquer componente, eu apliquei aquela técnica da fumaça do breu. Passamos breu na parte ali onde parecia estar mais quente e identificamos o componente defeituoso. O módulo do Wi-Fi dissipou calor rapidamente. O CI U5200RF. É esse CI aqui, ó. Tá? É o módulo Wi-Fi, Bluetooth e GPS, né? Bom, como ele está dissipando calor rapidamente, nós já consideramos que ele é o componente aí problemático. Mas mesmo assim, antes de remover esse componente, fizemos alguns testes em alguns capacitores próximos a ele.
não tinha nenhum capacitor em curto, né? Eu acredito que internamente, dentro de suas características construtivas, contenha capacitores, mas como nós não podemos acessar esse componente dentro do CI, optamos por fazer a remoção. Removemos o CI e ligamos o iPhone no iPower com a ajuda da fonte, né? E resolvido o problema, tá? Ele sem o CI, ele ligou normalmente, né? A corrente cresceu da forma correta, tá? Entrou em standby, estabilizou, então entendemos que o problema foi sanado. Colocamos o CI de volta no lugar, eu até retirei dessa placa aqui, ó. Eu retirei o CI dessa placa, uma placa do 6S Plus também, sendo o mesmo modelo, dá para fazer, tá? E aí coloquei um novo CI. Coloquei o iPhone para ligar a placa, né? Somente para ligar na fonte com o iPower. Ligou normalmente, entrou em standby, consumo de corrente normal, sem aquecimento, tudo ok. Então vamos montar o iPhone para finalizar os testes, né? Vamos ver se realmente vai conectar, vai ter Wi-Fi, Bluetooth, tudo funcionando. E aí é que veio um novo problema. Eu não sei por que razão. Ah, detalhe, tá? Importante que isso aí seja também mencionado no vídeo. Todo o procedimento foi feito pelo aluno. Nós ensinamos as técnicas, né, de testes e medições e as técnicas também de substituição do componente. Então ele retirou o componente, limpou as pads, né? Ele não é um BGA esse CI, né? Ele refez ali um rebaule no ferro de solda mesmo. Isso é importante frisar também, tá? Porque hoje é comum se falar que só se pode fazer rebaule com stencil. O stencil é o meio mais fácil, né? O stencil é um gabarito que facilita o procedimento, mas o técnico que tem uma boa técnica, ele consegue também fazer de uma outra forma. Então ele conseguiu lá, alinhou direitinho o estanho, os pads, né, deu um aquecimento com a estação de ar quente, colocou o CI de volta, ligou a placa sem curto. Bom, continuando. Ao montar o iPhone na sua estrutura e colocar a tela, nós percebemos que a tela deixou de acender. Tá? Então, nós perdemos a imagem dessa tela. A princípio, né, quando você se depara com esse tipo de situação, eu já sabia que a tela dele estava funcionando, porque antes de desmontar foi feito teste, né? Então, a gente já imagina defeito do setor backlight. O que é comum se fazer em backlight? Identificar se o conector onde a tela é fixada, no caso do 6 Plus é o J, se eu não me engano, é o J4200, é esse mesmo. Troquei aqui a imagem aqui para a gente poder identificar melhor. Identificamos aí o conector J4200 e as linhas que conduzem informação ao backlight. Nesse caso do iPhone 6S Plus, o backlight ele é composto por dois circuitos integrados. É o U4, se eu não me engano, é o 4020 e o 4050. Eu anotei aqui para não esquecer, mas eu vou confirmar daqui a pouquinho na placa. Então, identificamos as linhas e começamos com um teste mais simples, aplicando a técnica de condução reversa. No teste de condução reversa, vocês coloquem um multímetro em escala de diodo, coloquem a ponteira vermelha aterrada e com a ponteira preta, vocês vão buscar sinais de referência em cada uma das linhas. Então, identificamos as linhas de 1 a 6, né, como linhas que conduzem informação para o setor do backlight. Vou pegar aqui na tela, deixa eu colocar uma imagem aqui, exatamente, ó. Eu estou com o esquemático aberto aqui do conector J4200, e aí vocês percebam que as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas elas têm ligação com o backlight. Todas elas têm a informação, ó, PP, LCM, BL, CAT3, CAT4, Anode, a BL34 Anode, depois eu tenho do outro lado CAT2, CAT1 e a segunda Anode. Então todas essas linhas aí vão ligar o circuito integrado, os dois circuitos integrados, né, vão ser ligados ao nosso backlight. Fizemos um teste de condução reversa e percebemos que a linha 1 deu queda de 620 mV, a linha 2, 620, na linha 3, 620, na linha 4 também 620,
na linha 5, 554 e na linha 6, 554. Aparentemente, nenhum defeito nessas linhas, mas continuamos aí com uma tela que não acende. Então, vamos fazer o segundo teste. Vamos fazer agora um teste chamado de teste dinâmico. Vamos energizar a placa através do e-Power, colocar a tela e vamos acionar o botão Power. Antes de acionar o Power, nós fizemos também um teste de tensão primária passando pela linha. Identificamos os pontos de teste dessas linhas e fizemos a medição com o multímetro em escala de voltímetro. Identificamos aí as tensões de 11 volts presente nas linhas BLA Node e 16 volts. Tá? Vocês podem fazer o teste da seguinte maneira. Meçam o test point ou algum capacitor, uma bobina, algum componente que existe nessa linha, na saída do CI, meçam antes e depois de apertar o botão Power. Tá? Antes, é comum vocês perceberem a tensão de 4.2 volts, que é a mesma que eu estava utilizando na fonte. Essa tensão ela atravessa toda a linha antes e depois do circuito integrado. Após pressionar o botão Power, aí vocês busquem medir a tensão na saída e já considerem que ela deve estar elevada. E aconteceu. Eu peguei 11 volts em uma das linhas e peguei 16 volts em outra. Isso aí está correto, tá? Deixa eu tentar pegar aqui na ZXW. Deixa eu ver que ponto aqui que eu fiz o teste para mostrar para vocês. Bom, aqui eu tenho o 4050 e aqui tem o 4020, tá? São os circuitos integrados, né, que vão mandar a tensão para o nosso backlight. Mas o teste eu acabei fazendo no TP22 e no TP25, tá? Porque são as linhas aí que recebem a tensão. E não só nesse ponto, né? É importante a gente fazer os testes nos TPs e na bobina aí mais próxima do CI, né? Inclusive, eu até fiz um teste antes, né, nesse capacitor, ó, esse C4053 e no C4023, porque se nós voltarmos lá no esquemático, eles estão mais próximos do circuito integrado, tá? Lá na frente, quando eu meço no test point ou na bobina perto do conector, eu já estou na chegada. Eu sempre aconselho que vocês façam os testes antes, né, antes do CI, logo depois do CI, no componente mais próximo, né? Então, eu identifiquei aqui o C4023 em uma das linhas e o C4053 em outra. Então, eu medi antes do CI, logo após o CI e bem depois do CI, já chegando lá na tela. Perfeito, tá? Não peguei defeito em nenhuma das linhas. Então, vamos fazer um pouco mais de teste, né? É importante que vocês entendam nesse vídeo que a importância de se conhecer várias formas de se fazer uma análise, porque em outras situações, quando o técnico, né, ele não tem esse tipo de conhecimento, ele já acusa a placa, né? Ele fala, ó, estou medindo, eu estou com uma tela boa, medi as tensões de alimentação do backlight, todas estão conduzindo bem, e não, o circuito integrado está funcionando, e não apresenta a imagem, então vamos se trocar a tela. Bom, nesse caso, eu avancei um pouquinho mais. Aí nós pensamos então nas linhas de imagem, né? Nós identificamos aí as linhas MIP, né, no esquema elétrico. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês, tá? Ó, pessoal, as linhas mais importantes a serem testadas são as em negrito, né? Nós começamos a medir essas 6 linhas, que são as principais de backlight. Nós consideramos sempre a nodo a linha mais crítica, a linha onde os defeitos são mais recorrentes. Então, nós fomos por eliminação, né? Fomos eliminando até chegar no defeito. Fomos às linhas também de imagem que vem lá do chestnut, do circuito integrado U4050, que são essas linhas chegando aos pinos. 43, 45, 47, 49, 51 e 53. Todas essas tensões foram medidas. Detalhe, tá? Nós temos aqui, ó, tensão no pino de número 47, PP1V8 LCM com. Temos uma tensão de 1.8 volts. Foi feito o teste, essa tensão estava presente. PP5V7 LCM AVDDH. Aqui tem uma tensão positiva de 5.7 volts
necessária para a sua tela funcionar. Temos aqui, ó, PN, Power negativo, né? PP, né, seria Power positivo, e temos aqui também uma tensão negativa, de 5,7 volts também, no pino de número 51. Todas as tensões importantes estavam presentes nesse iPhone. E mesmo assim, a tela não acendia. Então, vamos ao que falta. As linhas MIP. As linhas MIP são essas daqui do pino 9 até o pino de número 43. São as linhas que conduzem os caracteres para se formar a imagem na tela. Essas linhas, a Apple não detalhou valores, né, para referência. Então, neste caso, nós podemos também aplicar o teste de condução reversa, né, e tentar ver alguma coisa fora de um padrão. Eu sempre peço para que vocês trabalhem com os números e usem esses números para padronizar informações. Isso ajuda também na análise. Hoje tem muitos materiais por aí com sinais de referência para teste de condução reversa nesses setores. Mas como eu não estava com esse material em mãos e eu tinha uma placa de sucata, eu usei a placa de sucata mesmo como referência. E aí eu fui medindo todas elas. A linha 9, a linha 11, a linha 15, a linha 17, e aí foi. Tá? Nesses testes, eu percebi que a linha MIP AP underline to LCM underline data estava dando como open line, linha aberta. Essa linha, ela estava chegando ao pino 27. Tá? Todas as outras conduziram. Tem algumas aí que é terra, né? Quando é terra, ela tem que dar baixa resistência mesmo. Isso aí vocês, quem sabe fazer o teste de condução reversa conhece essas informações. Condução reversa é assim, pessoal, para quem não sabe. Ou ele vai dar um número conduzindo, que a gente, a princípio, né? Quando não se sabe ainda um valor de referência, a gente considera isso bom. Ou vai dar 0002, 003, alguma coisa perto de zero, que se considera-se baixa resistência, que pode ser também considerado curto, se é uma linha positiva, ou ela vai dar open line. Tá? Se você sabe que trata-se de uma linha que tem circuitos ligados a ela e deu open line, aí a gente pode considerar que algum componente não está deixando essa linha ir para frente. Bom, achando a informação de OpenLine na linha de número 27, aí nós copiamos o nome dessa linha e seguimos aí pelo diagrama fora. Deixa eu copiar aqui para a gente ver qual foi o componente que deu problema nessa linha. Vamos pegar aqui devagarinho aqui. Pronto. Vou dar um Enter aqui para a gente ir um pouquinho à frente. Apesar que ela está aqui do lado, ó, não precisa dar muito Enter, não. É só arrastar com a mãozinha, exatamente aqui, ó. Nós pegamos um defeito aqui num filtro, que é o L4293, tá? Esse filtro estava aberto, aí nós repetimos um teste de continuidade, onde colocamos a ponta do multímetro antes e depois do filtro, e percebemos que não dava continuidade. Então, tiramos o filtro fora, pegamos o filtro de uma outra placa, colocamos de volta e aí o defeito estava resolvido. Fizemos o teste de novo, né, para nos certificarmos, e aí a linha passou a conduzir. Ela conduziu em torno de, eu não tenho o valor anotado aqui, mas acho que foi em torno aí de 500 e alguma coisa em milivolts. Então, aparentemente, a única linha que estava aberta era essa, e nós montamos o iPhone, colocamos ele no iPower, conectamos a tela e ligamos. E aí a tela acendeu normalmente. Tá? Então é isso, né, pessoal? Eu deixei esse breve tutorial aí para esclarecer que a importância de se fazer análise, a importância de padronizar as informações, a importância de vocês criarem um banco de dados para vocês poderem usar em modo de comparação. Isso é muito importante também. Tá? Então, quem trabalha hoje com smartphones, principalmente com iPhone, né, que tem muita coisa aí nos diagramas que não foram estudados, né, não foram detalhados aí para o técnico, é importante que vocês comecem a criar
essas informações. Criem um banco de dados onde vocês possam ter todos os sinais de referência de uma placa boa, para que possa ser mais tarde comparado com uma placa defeituosa. Tá? Isso aí evita, né, o desgaste aí na análise. Eu até poderia ter começado por essa linha, mas no momento não me ocorreu fazer dessa forma. A gente sempre começa pelo mais recorrente e também pelo mais fácil. E aí vai eliminando, né, os suspeitos até chegar no causador do defeito, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, estudem bastante, né? Tentem sempre memorizar as informações aí nos esquemáticos, nos diagramas, tá? Identifiquem os nomes da linha, tentem jogar, às vezes, a informação lá no tradutor, né, no Google Tradutor, se não tiver o conhecimento do inglês, isso aí ajuda bastante também. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado um pouquinho e tamo junto.